Me chamo Maria Luísa e hoje eu vou apresentar para vocês uma revisão de literatura com o tema Utilização da endoscopia como método diagnóstico de doenças gástricas em equinos. Bom, para introduzir, a gente sabe que o estômago desses equinos ele pode sofrer alterações de acordo com as condições de trabalho que esse equino ele é exposto. Então, a gente também sabe que animais que não realizam o pastejo contínuo, eles possuem uma predisposição maior a desenvolverem esses distúrbios gástricos. Bom, as úlceras gástricas elas têm uma alta prevalência tanto em potros quanto em animais adultos, sendo que em animais adultos, animais que têm uma finalidade doméstica, eles têm uma prevalência muito menor dessas úlceras gástricas em relação a animais de esporte, por exemplo. Essas lesões elas podem ser classificadas de acordo com a sua localização, sendo de maior prevalência em região de mucosa aglandular, com 81%, seguido de mucosa glandular, com 19%. Bom, o diagnóstico confirmatório ele é realizado por exame endoscópico na rotina clínica desses médicos veterinários e esse método ele é útil tanto para a realização do diagnóstico quanto para a classificação, grau de lesão e também o monitoramento e o tratamento dessas úlceras. Então, na imagem, a gente vê do lado esquerdo uma endoscopia de um estômago normal e do lado direito uma endoscopia de um estômago que está apresentando uma úlcera gástrica. O diagnóstico precoce, o conhecimento dos aspectos epidemiológicos, da frequência, da distribuição e progressão da doença são essenciais para que a gente consiga fazer uma conduta preventiva para essa doença, para que esses equinos eles não sofram com os distúrbios gástricos. Bom, então o objetivo da nossa revisão de literatura foi justamente abordar essa temática do uso da endoscopia para avaliação dessas enfermidades gástricas no sistema digestivo desses equinos. A gente sabe que essa doença, as úlceras gástricas, elas têm uma implicação econômica muito grande. Além também de uma redução de bem-estar desses animais, ela predispõe a quadro de cólica, a perda de peso e também uma redução no desempenho, principalmente de animais atletas. Pode ser uma doença assintomática ou então apresentar sinais clínicos que podem variar desde sinais mais graves até alguns quadros mais severos de cólica também. Bom, além disso também ela é uma doença que ela tem causas multifatoriais, porém algumas causas elas são mais comuns, como por exemplo o estresse, a intensidade e o tipo de trabalho que esse animal é submetido, se ele é estabulado ou não, qual que é o regime alimentar que ele é exposto, o comportamento que ele expressa e também a enfermidade concomitante que pode aparecer, além do uso dos ANES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. A gente sabe também que a endoscopia ela é útil para o diagnóstico, mas ela também é útil para a classificação dessas úlceras gástricas. Quando a gente pensa na classificação, existem várias escalas, sendo a mais utilizada a descrita pela Equine Gastric Ulcer Council, que foi feita em 1999. Então, essa é a escala, ela vai categorizar essas úlceras em uma classificação de 0 a 4, de acordo com a característica da mucosa gástrica desse animal. Bom, além disso, também para a realização do exame, essa sonda ela precisa ter no mínimo de 2,5 a 3 metros de comprimento para que ela consiga explorar o estômago como um todo, e o paciente ele precisa passar por uma privação hídrica de 8 horas e alimentar de 12 horas antecedente ao exame. Além disso, também é importante realizar uma contenção física, seja em troncos, de maneira farmacológica, isso é feito 5 minutos antes do exame ser realizado. Quando a gente pensa na gastroscopia, a gastroscopia ela é o único método diagnóstico de úlceras gástricas que a gente tem que é possível ser feito no animal em vivo. E além disso também, a localização dessas lesões, ela não tem uma relação entre si. Por isso que é importante explorar toda a mucosa, porque um animal que ele tem uma lesão em mucosa aglandular, ele pode não ter uma lesão em mucosa glandular e vice-versa. Bom, então a gente conclui que as afecções gástricas elas têm essa grande relevância por conta de uma alta prevalência e também o potencial de causar danos econômicos e a integridade desse animal. A gastroscopia ela é a forma diagnóstica mais eficaz que a gente tem e ela também realiza diagnóstico, acompanhamento da eficácia do tratamento e consegue auxiliar a gente a adotar uma conduta clínica preventiva. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Victor Mansur, e também à professora Natalia Merlini por todo o apoio.